Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Pátria Amada. Eu sou Felipe Costa e estou gravando esse vídeo porque eu acho que eu devo, tentar contribuir, certo? Principalmente nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo hoje, tá? Tentar fazer um resumo, falar um pouquinho do que aconteceu ontem. É claro que a mídia aberta já falou hoje que foram os manifestantes antidemocráticos, bolsonaristas, radicais e vândalos, né, que provocaram o que aconteceu ontem de noite lá em Brasília. Mas as informações que nós temos é que foram esquerdistas infiltrados, tá, que teve rojões, que tocaram pelo menos fogo em 5 ônibus e vários carros, certo? Se foi uma manifestação pacífica, pelo menos até agora, desde o começo, aonde que estavam escondidos isso? Se o pessoal foi se manifestar como ordeiro, como é que essas pessoas tinham rojões para detonar, para tocar fogo em tantos ônibus e em tantos carros? De onde tirar tanta gasolina, tanto combustível, como é que tocaram fogo nisso tudo em tão pouco tempo? Na minha opinião, sinceramente, foi algo orquestrado, entendeu? Para colocar a culpa nos bolsonaristas, né? No pessoal que está lá reivindicando os seus direitos democraticamente e de forma ordeira, certo? Isso nos revolta. A cada dia que se passa, a coisa piora, certo? Estamos aí vivendo realmente um estado de exceção, tá? E eu vou comentar também um pouquinho do que aconteceu em 1964, como vocês estão vendo aqui, tá? Eu tô na página aqui chamada jus.com.br. Mas antes disso, deixar bem claro aqui minha indignação, certo? Por esses ataques, certo? Que aconteceu principalmente depois do canudo lá que foi entregue pro Nine, né? Através do cabeça de ovo, tá? E eu tinha na minha cabeça que eu tinha medo, né? Que realmente algo pudesse acontecer. E eu, como um patriota que sou, não poderia deixar de comentar e deixar aqui a minha indignação de novo. Bom, pessoal, e teve mais, tá? Teve mais. Ainda ontem, eu não sei, não me lembro bem se já foi votado ou se está para votar, 40 palavras que estão tirando do nosso vocabulário, é claro, da parte deles lá, entendeu? E eles dizem que é por conta de racismo e tal, porque tem palavras e frases, são palavras e frases inteiras que não podem ser mais ditas no Brasil, que pode atingir, né, uma classe, uma raça, vamos colocar assim, né, os afrodescendentes, por exemplo, tá? Negra maluca, é... tem muitas outras palavras e frases, tá? E também acho que até coisas como claro, que se dá, né, que se faz referência à claridade e tal, de pele, que eles falam que é coisa de pele e tal, então não pode ser. É uma grande. É um grande absurdo, né? Que está acontecendo aí, porque certas palavras e frases você trata que você pode confundir as pessoas. Se eu não me engano, chama-se subversão, né? De coisas. Eu não vou me aprofundar, senão o vídeo vai ficar grande demais. Já vai ficar grande porque eu vou fazer uns comentários aqui, certo? E outra que, se eu não me engano, é o Renan Calheiros, né? Que não, isso não é de hoje, isso é de alguns dias atrás, que tá ou já aprovou, ou está para aprovar, ou vai ser votado, algo nesse sentido de empoderar, né? Ainda mais o judiciário lá, certo? O judiciário com pautas de que basicamente, né, a pessoa não vai mais poder reclamar de nada, né, do que for decidido, certo? E somente o judiciário, enfim, aumentando ainda mais o poder. Se hoje nós somos censurados, muitas pessoas aí, repórteres, deputados, senadores, pessoas civis, empresários, são censurados e até previamente também, a coisa vai ficar ainda mais, ainda pior, certo? Ainda pior, certo? Eu acredito que sim, estamos vivendo uma ditadura da toga do Brasil, certo? E tem outra coisinha aqui,
Eu quero comentar também que essa PEC aí do fura-teto, essa PEC da gastança, a PEC do Nine, ela empodera, né, o executivo, certo? De forma de que eles basicamente não irão precisar, né, do parlamento, no geral, vamos colocar assim, certo? Porque eles irão estar com poder, certo? Eles irão estar com o poder. E com o poder também do judiciário e executivo, que estão se unindo, certo? Teve as palavras duras ontem na entrega do Canudo, tá? Tanto do Nine como principalmente do Cabeça de Ovo, certo? Palavras duras, colocando os patriotas, os direitos, Bolsonaro, não diretamente com a palavra direta, mas indiretamente, para um bom entendedor, um pingo é letra, certo? Que Bolsonaro é ditador, que os patriotas são antidemocráticos, certo? Demonizando totalmente a direita e os patriotas. E é isso que eles fazem sempre, é demonizar a direita, certo? Tivemos aí o radiolão, as possíveis broncas aí, do que eu já não posso falar, porque a gente tem que medir palavras e frases aqui, principalmente agora, certo? Então, todo mundo já está entendendo aqui o que eu quero falar, e não vou me aprofundar nisso, que eu não quero problema, pelo menos por enquanto. Bom, então eu vou passar um pouco aqui, certo? De 1964, vem comigo, tá? Se eu tiver erros aqui falando, desculpa, gravando é difícil, certo? Como vocês podem ver aí, esse canal começou agora, eu não tenho muitos vídeos gravados, então vou fazer o máximo aqui para tentar sair bem na fita aqui, mas vamos lá. Deixa eu diminuir aqui a minha foto, para a gente poder ler junto isso aqui, certo? Vou dar para cá, tá? Para a gente entender o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo hoje. Porque a gente sabe aí que na grande mídia, né, nos sites e na grande mídia, principalmente tudo do lado canhoto, que tá lá escrito como ditadura militar, né? Enfim. Foi um regime diferente que aconteceu, a gente vai saber o porquê, mas basicamente o que aconteceu. Não vou me aprofundar demais, porque a história é longa e não dá para falar muita coisa, senão vai ficar difícil, as pessoas não vão ver o vídeo, né? A história secreta real e a real revolução de 1964. A introdução diz o seguinte: a história é contada por meio de historiadores, sociólogos, cientistas políticos e pela imprensa marrom, onde interpretações diversas foram formuladas sobre o evento político, a partir da denominação dada pela esquerda de ditadura militar, cujo regime instaurado no Brasil, que perdurou no período de 1º de abril de 1964 a 15 de março de 85, sob o comando dos governos militares sucessivos, certo? Vislumbrando-se oportunamente esse trabalho da reportagem que redundou na edição histórica da revista Manchete, de abril de 64, com a manchete relevante sobre a história secreta da Revolução. Aqui está o pessoal, né, que fez parte, né, dessa manchete e tal. E aqui está, certo? Vamos passando aqui. Edição histórica, manchete. Tá aqui, se eu não me engano, isso aqui é o Jango, né? Se não me falha aí a memória fotográfica, pelo menos. Tá aí, ó. 1 milhão de cariocas na Marcha da Liberdade. Mourão Filho, a história secreta da Revolução. Certo? Gente, eu vou até ver se aqui é o Jango mesmo ou não, mas parece. Minas, São Paulo, Rio. O eixo da vitória. Sem entender que 1 milhão de cariocas na Marcha pela Liberdade. Certo? A gente vai ver aqui mais embaixo que foi realmente uma luta contra o comunismo, na verdade, certo? Aqui está o pessoal aí, a foto pessoal, reivindicando ou comemorando, certo? Nas ruas. Não vou ler isso aqui, porque isso aqui tem coisa mais relevante aqui para ler. Aí, vislumbra-se 1 milhão de cariocas na Marcha pela Liberdade. Mourão, a história secreta da Revolução em Minas, Rio. O eixo da vitória. Minas, São Paulo e Rio.
Olha, os textos abaixo e tal, iniciando-se com a manchete: Deus, família e liberdade. Isso daqui já lembra alguma coisa recente aqui, né? No governo atual. Deus, pátria, família e liberdade. Olha, vamos juntando aos poucos aí o quebra-cabeça, tá, pessoal? Olha aí, comemoração, certo? Na rua, o povo, né? Papéis, uma festa, isso aqui, uma comemoração, tá? Marcha da família com Deus pela liberdade. Vamos ver aqui. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade transformou-se no Rio numa verdadeira homenagem às Forças Armadas, ao ser anunciada a presença do general Olímpio Mourão, de destacada atuação nos recentes acontecimentos. Também compareceram as massas, também compareceram os marechais Dutra, Meguesse, acredito que se pronuncia assim, tá? Se eu estiver errado aí, me desculpe. Mendes de Moraes e Segadas Viana. A incalculável multidão encontra-se ao lado da Candelária, com imagens, textos, bandeiras e cartazes anticomunistas. Olha aí, pessoal, vamos juntando aí, vai juntando aí, certo? E dali destacou-se para a esplanada do castelo, onde renovou a impressionante demonstração de fé católica e de confiança no Brasil. Os cristãos dando as caras, certo? Em destaque abaixo a fotografia do ex-presidente da República, Marechal Eurico Gaspar Dutra, que também recebeu aclamações, acenando para o povo no palanque. E ao lado observa-se a multidão concentrada perante a Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. É o que está escrito aqui, certo? Aí você vê aqui o pessoal, a galera aqui, ó. A multidão na rua. Aqui já um pouco, mas aqui com cartazes. E aqui o ex-presidente, certo? E vamos lá. Eu vou ter que passar um pouco para tentar ser o mais rápido possível. Estudantes universitários, Mackenzie, eu acho que fala isso, né? Assim, né? Empunhando bandeiras do Brasil, de São Paulo e de sua faculdade. Atravessaram o centro da cidade em ruidosa passeata rumo ao 2º Exército, onde aplaudiram os soldados em prontidão. Antigamente, pessoal, os universitários, as universidades, o pessoal ia para lá para ser realmente inteligente e não pelegos, certo? Hoje em dia, as universidades, como o próprio Nine aí fala, abre a boca, né? E diz, eu criei tantas faculdades, não sei se foi 13 faculdades, sei lá. A gente sabe que, infelizmente, o pessoal lá são induzidos, sofre uma lavagem cerebral, né? Aí aprende a ser socialista comunista, entendeu? Muita gente na família tem, enfim, por aí tem bastante e para eles é como se fosse o correto, né? O santo. Vamos lá, realmente não entendo. Então, realmente, o que acontecia antigamente nas faculdades, lá de trás, era diferente do que acontece hoje. Certo, pessoal? Hoje. Em entrevista exclusiva, o general Peli Constant Gobelivakia revelou que, quando no comando do 2º Exército em São Paulo, discursou da orientação concedida pelo então presidente João Goulart com referência à política sindical. O general Peri foi, dentre todos os chefes militares, o primeiro a se insurgir contra o prestígio concedido pelo Ministério do Trabalho a líderes sindicais de tendência comunista, pessoal. De tendência comunista. Vai vendo aí, vai juntando aí os pontos. Segundo o general, o presidente Jango não quis ouvi-lo, afirmando que agora não há quem não reconheça que, se tivesse sido sensível às suas advertências, né, dizendo o general, se Jango tivesse ouvido, possivelmente ainda estaria no poder, né, da época. Portanto, o general Peri foi perguntado que, diante desse pronunciamento, no comando do 2º Exército, contribuiu para o alertamento das forças democráticas, respondendo que, melhor do que eu, poderão responder a esta pergunta as
torrenciais e inequívocas demonstrações de solidariedade, que recebi de todos os setores nacionais de opinião política. Admito, portanto, que tenham contribuído. Certo, pessoal? Aí tá aqui, tá? Como se originou a rebelião, o que Jango não quis ouvir, certo? Aqui, vamos dar uma continuidade aqui. Acho que até o começo talvez tenha... Tá aqui o que eu acabei de ler aí. Mas vamos ler isso aqui que eu acho importante, tá, pessoal? Vamos acompanhar aqui comigo. Todo mundo vai juntando os pontos aí, vai ver o que realmente aconteceu lá atrás. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui é a pergunta que eu acabei de ler com a resposta, né? Pronunciamento, quando no comando do Segundo Exército contribuiu com o alertamento das Forças Armadas Democráticas? Melhor do que eu poderão responder e tal. Outra pergunta. Durante os recentes acontecimentos militares, o senhor manteve o ex-presidente informado da evolução da crise e de suas perspectivas, certo, pessoal? Vamos lá. Fui pessoalmente procurá-lo. Caramba, tá difícil aqui, pessoal. É uma guerra contra o celular aqui. Bom, pessoal, eu tive um probleminha aqui, né, com a tela. Voltando aqui. Fui pessoalmente procurá-lo no dia 31 de março, próximo passado, para levar-lhe informações sobre o estado moral e disciplinar das Forças Armadas, as repercussões sobre elas, das ocorrências político-militares e ainda para transmitir-lhe uma impressão no tocante à segurança interna. Deixei nessa ocasião em suas mãos um documento sobre esse assunto, por mim assinado, tá? O documento elaborado, aliás, com prévia consulta aos chefes de Estado-Maior do Exército e da Aeronáutica, bem como os oficiais generais das três forças a mim diretamente subordinados. Outra pergunta. Quando o senhor João Goulart deixou o Rio, tinha informações sobre a união das forças de todos os exércitos? Só que essa pergunta já não está mais aqui, tá, pessoal? Infelizmente, aí vem aqui. Tem outra, né? Eu não sei se é a mesma entrevista, certo? Ou se é outra entrevista, tá? Mas tá aqui. Vamos ler essa parte aqui também, que é importante, tá? Deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Tem pra ler. Bom, vamos lá então. Vamos aqui. É importante isso aqui. A entrada do edifício em que reside o general Olímpio Mourão Filho, em Copacabana, alguém escreveu a giz: Viva o Exército Brasileiro! Viva Mourão! A romaria de políticos e militares era incessante. Os senhores Clóvis Salgado e José Maria Alckmin aguardavam o momento para uma conferência. Mas antes o general falou a manchete. Certo? Aí aqui eu já tenho dúvida se foi ainda o Beliváquia ou aqui já é o general Mourão. Certo? Que está me parecendo que é ele. Mas vamos lá. Desde quando o senhor fazia planos para a Revolução? Resposta: desde 8 de setembro de 1962. Olha só, o negócio foi em 64, em abril de 64, né? Ele já fazia plano desde 1962. Isso aí a gente vai ler agora, vai continuar lendo, vocês vão entender o porquê, certo? O pessoal hoje em dia está muito apavorado que aconteçam as coisas rápido, certo? Calma, pessoal. Muita calma nessa hora, principalmente porque hoje o comunismo está bem mais forte do que naquela época de 64. Entendeu? O buraco é muito embaixo. Tá? Hoje eu acredito que está muito pior. Tá? Bem pior. Enfim, mas vamos lá. Com quem se articulou? A princípio com o governador do Rio Grande do Sul. Depois prosseguia as articulações em São Paulo
onde fui comandante da 2ª Região Militar durante 5 meses. Em seguida, indo comandar em Juiz de Fora, ali planejei a arrancada, mas tivemos de esperar ainda 5 meses, pessoal, até desencadear o movimento. Olha quanto teve que esperar, entendeu? É muita coisa. Por que se decidiu pela Revolução? Importante, tá? Porque vejam só, notei nos quartéis infiltração comunista. Aí aqui eu deixo claro que não depende somente de uma pessoa. Hoje em dia, que a gente quer uma atitude, né, do capitão, certo? Tem que moderar aqui um pouco. Mas ele não pode fazer nada sozinho. Ele depende de um alinhamento de pessoas, de entidades. É tudo um planejamento. Não é assim, não é de qualquer maneira que isso acontece, pessoal. Certo? E se no passado aconteceu, hoje em dia eles estão com mais força do que antes. Então não é de qualquer maneira, não é de uma hora para outra. Tá? É verdade que o número de sargentos comunistas é reduzido, mas eles sempre fizeram tudo para contagiar a tropa. O sargento Borges, agora preso, estava preparado para eliminar-me, dizendo o general, em São Paulo. Tinha um plano coordenado com a rebelião de Brasília, mas falhou. Em Santa Maria, descobri uma conspiração no 3º Exército. 40 sargentos fizeram pregação sistemática, lideradas pelo hoje deputado Garcia Filho. Pessoal, às vezes a tela fica apagando aqui, eu fico mexendo, aí fica difícil. Tudo isso foi comunicado ao Ministério da Guerra. Só, pessoal, o negócio era difícil, hoje está pior, tá? Tudo quanto se descobria era revelado, era levado a sério e comunicado às autoridades superiores. Infelizmente, ninguém tomava providências. Tem que tomar providência. Demora, não é assim. Encontrou resistência ao movimento que preparava? Encontrei terríveis. E que às vezes encontrei terríveis, desculpa. É que às vezes se confunde no exército o legalismo com o governismo. Certo? Então, coisa diferente. Tá? Não vou me aprofundar, vamos lá, senão demora. Acredita que o ex-presidente seja comunista? Aqui ele até responde, ó. Não acho que ele seja comunista, mas creio que é vamos lá, pra cá, que é uma espécie de Fausto. Agora, o que é Fausto? Algumas pessoas não sabem o que é Fausto. Vamos lá. Adjetivo, anotei aqui, tá? No papel. Adjetivo, que é feliz, ditoso, venturoso, fasto. Mas também substantivo masculino, grande pompa, luxo, ostentação. Certo? Aí vocês vão entender porque ostentação, e é o que mais se encaixa no Jango aqui nesse momento. Tá? Uma espécie de Fausto. Vendeu sua alma ao diabo sem perceber. Não, desculpa. Vendeu sua alma ao diabo sem receber margarida em compensação. O ex-presidente cercou-se de gente da pior qualidade, ou seja, da pior gente. Tentei aconselhá-lo, mas quando a situação se apresentava mais grave... Desculpa, pessoal. Desculpa, aqui a tela coisou aqui de novo. Eu tentei aconselhá-lo quando a situação se tornava mais grave. Mas quem podia com a CGT? Tentou aconselhar, mas tinha a CGT no meio. Aí entra a ostentação dele e vamos ver o que é a CGT agora. Comando Geral dos Trabalhadores. Foi uma organização intersindical brasileira cujo objetivo era orientar, dirigir e coordenar o movimento sindical no Brasil. Certo? Ou seja, ele estava rodeado dessas pessoas, certo? Ele se sentia ali na ostentação poderoso, certo? Então ele estava poderoso demais, ostentava demais para dar ouvidos. Vamos lá. Para articular a rebelião em Minas, houve muitos entraves? Não, porque em Minas Gerais, as minhas ideias já eram sobejamente conhecidas, eram bastante conhecidas. Assim, não houve maiores dificuldades.
O povo mineiro é, por tradição, o mais infenso ao comunismo. Sadio de espírito, acredita em Deus e com sinceridade. O que é infenso, pessoal? O povo lá de Minas era infenso ao comunismo. Infenso, adjetivo, em oposição, inimigo, hostil, oponente, tomado de irritação, de raiva, irado. Então o povo lá já tinha a mentalidade anticomunista, digamos assim, tá? Em outras palavras. Certo? Vamos lá para a próxima pergunta. O senhor garante que o Brasil se manterá num clima democrático, sem opressões violentas? Nosso interesse único e sincero é que se faça um Brasil melhor, com o melhor clima democrático, para que tenhamos paz e possamos ir em frente, sem o perigo vermelho, vai guardando. Para mim, quem não está com a democracia e admira os vermelhos é possivelmente comunista. É verdade que entre esses existem os comunistas, os criptocomunistas e os inocentes úteis, que para mim se enquadra também nas pessoas de hoje, certo? Tanto os que se deixam levar, que ele vai falar aqui mais embaixo sobre pelegos, né? Sobre pelegos. Que são as pessoas que se deixam levar, certo? São as pessoas de menor, vamos dizer assim, menos favorecidos, digamos assim, né? Menos favorecidos, certo? Então vamos lá. São os inocentes úteis, tá? Eu dei uma perdida aqui, mas voltei. Outra pergunta. Que pretende fazer agora as Forças Armadas? A Operação Limpeza... Opa! Desculpa, pessoal. A Operação Limpeza. Opa! Será que não me lembra algo passado agora recentemente? Limpeza, lava, limpeza... Pode ser uma limpeza rápida, uma limpeza jato, pode ser um lava-jato, né? Opa, a gente achou o lava-jato aí. Infelizmente foi desmantelada, destruída aí, né? Prefiro não comentar. A gente sabe do que aconteceu. Certo? Então vamos lá. A operação limpeza que tem de ser absoluta. A operação limpeza tem que ser absoluta. Não se faz um movimento como esse para destruir um homem, e sim para erradicar um sistema viciado e perigoso que começou em 1930 e vem se agravando até hoje no Brasil, certo? E até hoje dele, que era lá em 1964, eu digo que é até hoje, 2022, certo? E que hoje está pior, está com muito mais força, certo? Está com mais força. Vamos lá. E as proclamadas reformas? Duvido que o povo as reclame. Não considero o povo um ajuntamento de pelegos. Agora vamos ver o que é pelegos, certo? O povo ele não considera um ajuntamento de pelegos. Pele de cordeiro, como gíria, também é considerado como capacho, dominado por alguém, pelo outro ou por alguma força, enfim. Durante o governo militar, o conceito de pelego era de líderes dos sindicatos que atuavam em prol do governo e não dos direitos dos trabalhistas. Certo? Na verdade, no fundo era isso que acontecia e é isso que o Nine gosta, que vai voltar, né? É isso que ele quer os pelegos do lado dele, certo? Aí eu considero aqui como as duas qualidades de pelego. As pessoas menos favorecidas, né? Que não fazem parte, que não são de fato do sindicato, e aqueles que estão ali do lado dele, que trabalham para o governo, né? Como um governo Nine, por exemplo, aí, tá bom? Então a gente vai juntando as coisas aí. Incrível, repito, como é que se diz? A aparência não, como é que me foge a palavra? Como que parece, me foge às vezes a palavra correta, como me parece o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo hoje, pessoal. Para mim é algo assim,
eu fico sem palavras. É algo incrível para mim, incrível o que está acontecendo. Então, ele não considera um ajuntamento de pelegos, certo? Comandados por minorias comunistas. Continuando aqui, comandados por minorias comunistas. Não negam a necessidade da reforma, mas o povo não fala nelas, não pensa nelas. Foi apenas sugestionado isso. Sugestionado, desculpa. Porém, não é função das Forças Armadas. As Forças Armadas sabem qual é a função delas. Tem que ser tudo dentro da lei, dentro da Constituição, certo? Dentro da lei, dentro da Constituição. As Forças Armadas sabem o limite delas até onde elas podem atuar, certo? Existiu alguma censura antes? Existiu, mas não era nem de longe a censura que está acontecendo hoje, certo? Censura prévia, por exemplo, censura, banimentos de redes sociais, de perfis de pessoas. Hoje em dia as pessoas se comunicam pelas redes sociais. Antigamente não existia isso. Antigamente se tirava um trecho de uma matéria, certo? Que o pessoal colocava, aí tem que refazer a matéria e tal, mas não se censurava a revista, vamos colocar assim, não se censurava o jornal, não se censurava tudo, pessoas, se censurava algumas poucas coisas. Imagino eu, para não incentivar o comunismo de novo, porque ele estava erradicando, a Lava Jato de antigamente estava erradicando e não queria que as pessoas fossem incentivadas a voltar, a gostar, a voltar a querer impor ou apoiar o comunismo da época. Entendeu, pessoal? Então é assim que eu entendo essa parte aqui. Tá? Então vamos para outra pergunta. E seus planos para a Petrobras? Petrobras. Olha só, Petrobras, vamos lá. Nomeado seu presidente, ainda não tomei posse. Só depois de inteirar-me dos seus problemas, poderei pronunciar-me sobre eles. Mas, antes de tudo, vou limpá-la dos comunistas que fizeram ali o seu reduto. O que é que aconteceu agora há pouco aqui no Petrolão, pessoal? O que é que acontece? Mensalão, Petrolão, teve negócio de Correio também, BNDES, Odebrecht, Passadina, e se a gente for falar é muita coisa, não dá nem para lembrar tudo, certo? Fizeram o reduto lá atrás, fizeram o reduto agora há pouco de novo, e querem fazer o reduto agora com ainda força absoluta para tomar de vez, certo? E tem petista dizendo aí, conversando comigo no WhatsApp, não, Felipe, não se preocupa não, porque se ele começar a fazer coisa errada, a gente tira. Não tira, pessoal. Eles não estão. Entenda isso. Se tiver algum petista aqui assistindo esse vídeo, não tira. Agora é questão de tomar o poder. De fato. Agora a coisa está muito forte. É diferente lá de trás. Ou lá de trás, né? É diferente. Não é simplesmente chegar e tirar. Impeachment, como foi com Dilma e com Collor. Hoje é diferente o negócio. A força é maior. Tem a toga hoje. Certo? A quem recorrer? Eles querem modificar as Forças Armadas. Eles querem se transformar numa força nacional. Eles querem tirar a identidade Brasil. Eles querem fazer um Estado maior, um país, a frente ampla. Entendeu? A frente ampla, que a gente vai ver em Caudilhos daqui a pouco. Super necessário fazer esse vídeo grande, que para as pessoas entenderem qual o fundo, a mensagem que eu quero passar aqui, certo? Então vamos lá. Que fizeram ali o seu reduto. Aqui, você pode ver que está cortado aqui em cima. Eu já não sei ainda se é a mesma entrevista, tá? Mas deve ser. Talvez em outro momento, mas vamos lá. Não tenho elementos para responder. Aquele foi o último contato que mantive com o presidente. De repente aqui é uma outra pergunta, né? Mas vamos aqui. Agora voltando aqui. Antes da crise, o senhor alertou o senhor João Goulart sobre os perigos do favorecimento de comunistas no meio sindical. Favorecimento de comunistas. Sim, e por várias vezes. Em notas de instrução,
quando comandante do Segundo Exército, e em pronunciamentos públicos, o último dos quais o meu discurso de posse no Estado-Maior das Forças Armadas. E pessoalmente também, pessoal, no fim do ano de 1962, em Araçatuba, São Paulo. Naquela ocasião, falei-lhe sobre a hipertrofia do poder sindical. Pause aí, hipertrofia do poder sindical. O que é que significa hipertrofia? Aumento ou empoderamento das organizações, do poder sindical, no caso aqui, certo? O poder sindical. Estava aumentando, estava se empoderando e tinha que ser parado naquele momento, senão não podia parar mais. Se todas aquelas ações de 64 não tivesse ocorrido, não tivesse acontecido nada, a gente estaria no regime comunista desde então, certo? É isso que eu entendo aqui. Então vamos ver se eu me acho aqui de novo. E possivelmente, e pessoalmente e tal, empoderamento do poder sindical e sobre os graves perigos que nós, chefes militares de maior senso de responsabilidade, víamos nisso. Estavam enxergando aquele perigo. Afirmei-lhe que o Segundo Exército estava integrado na disciplina consciente. Do soldado ao general, estavam todos unidos, certo? Todos prontos a cumprir e a fazer cumprir a lei. Não lhe escondi que víamos com apreensão a atuação dos órgãos extralegais, né? Estavam apreensivos. Vamos lá, vamos voltar aqui. A letra é tão pequenininha, pessoal, às vezes eu me perco aqui. Não lhe escondi que víamos com apreensão a atuação dos órgãos extralegais, CGT e PUA. CGT a gente já viu o que é, né? Reforçando aqui, Comando Geral dos Trabalhadores, Intersindical, Movimento Sindical e tal. E o PUA, vamos vir aqui para a PUA, Pacto de Unidade de Ação. Foi uma organização intersindical formada por ferroviários, marítimos e aeroviários, criada em 1961. Atuava no setor público da economia ou em setores de utilidade pública, contratados por empresa do Estado e concessionário de serviços públicos, certo? Então estava se formando ali todo um poder, certo? Que dificilmente seria parado depois, se não tivesse alguma atitude, certo? São os chamados pelegos, né? Os pelegos, ali os braços, aquelas pessoas que estavam rodeando, né? O Jango, onde ele estava sendo Fausto, certo? Juntando aqui para a gente rememorizar algumas coisinhas, né? É importante. Outra pergunta. Não, pera aí, acho que a gente tem aqui uma continuidade aqui. Então vamos lá. E o PUA, né? Fórum Sindical de Debates e etc. Também tem um Fórum Sindical de Debates e etc. Além do CGT e PUA, tinha um Fórum Sindical de Debate, tá? Outros pelegos também. E etc. Fiz ver que considerávamos que a segurança do governo e da democracia devia e deve basear-se principalmente nas forças armadas, isto é, na lealdade e na honra militar dessas forças. Disse-lhe ainda que me parecia possível e a coexistência, a letra está muito pequenininha aqui, galera, a coexistência pacífica do poder militar com o poder sindical. Os recentes acontecimentos vieram confirmar o meu acerto. Outra pergunta. Mas não se dizia existir nas Forças Armadas um esquema janguista? Justamente porque eles viram uns comunistas infiltrados ali, né? Resumindo. Os últimos episódios demonstram que nossas Forças Armadas
há muito ultrapassaram a base do caudilismo. Certo? Vou repetir aqui. Os últimos episódios demonstram que as nossas forças armadas há muito ultrapassaram a fase do caudilismo militar ou civil. Certo? São instituições nacionais permanentes, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República e dentro dos limites legais para defender e garantir os poderes constitucionais harmônicos e independentes e a lei e a ordem como manda a Constituição. Ou seja, superaram, ultrapassaram, certo? O caudilismo. Agora a parte importante aqui. Vamos falar de caudilismo, certo? Que é basicamente o exercício do poder político caracterizado por um agrupamento de uma comunidade em torno do caudilho, certo? Ou seja, todo mundo em torno de um, tá? Ou de um poder, certo? Um exercício de um agrupamento. Agora a gente vai ler sobre caudilho, pessoal. Eu vou dar um pause aqui, certo? Bom, pessoal, anteriormente eu tinha lido no Wikipedia, certo? Sobre caudilismo, caudilho. Mas aqui eu abri, né? Esse site aqui do Educa Mais Brasil sobre caudilismo e olha a foto que aparece aqui. Olha o sujeito, Hugo Chávez e sua revolução chegaram ao poder na Venezuela com a promessa de acabar com a pobreza e com a corrupção. Lembra alguma coisa, pessoal? Junta os pontos aí. Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou ler no Wikipedia mesmo, porque eu já tinha lido antes, eu tentei fazer esse vídeo antes, não consegui. E ali eu vou ter mais uma noção do que eu vou falar. Dá um pause aqui. Bom, então vamos dar essa continuidade aqui, tá? No Wikipedia. Em geral, caudilhos são lideranças políticas carismáticas ligadas a setores tradicionais da sociedade, como militares e grandes fazendeiros, e que baseiam seu poder no seu carisma. Bom, aqui a gente vai ler isso aqui, tem falando sobre poder militar também, certo? Lembrando que o general falou que já ultrapassou, né, esse tempo do caudilho, certo? Que não tem mais realmente nada a ver. Mas eles querem trazer de volta, eles querem retransformar, né, as Forças Armadas do Brasil, certo? Você vai entender, quando terminar de ler aqui, lá no final a gente vai entender melhor de tudo, sobre tudo que a gente vai acompanhar aqui, certo? Muitas vezes, líderes são chamados de caudilhos quando permanecem no governo por mais tempo do que o previsto. Opa! Por mais tempo do que o previsto. Eu acredito que o fato ocorrido lá em 2018, eles não acreditavam que ia acontecer. Pode ter sido aí um erro de percurso. Entendeu, pessoal? A gente tem que olhar pelos dois lados, né? Ah, porque muita gente... Não, tudo bem que a direita e a esquerda são dois braços do mesmo sistema, mas será que de repente esse sistema, a engrenagem não estava muito ali, né, acompanhando e tal, não está muito legal, por isso que está acontecendo todo esse problema que a gente está vendo hoje, a ditadura da toga, para poder eliminar a pedra no sapato, entendeu? Por isso que eu estou fazendo questão de fazer esse vídeo aqui, grande, mas importante. Certo? Então vamos lá. Por mais tempo previsto. Eles querem se fixar no poder e não sair nunca mais. Eles querem não sair do poder. É isso que eles querem. O caudilismo apresenta-se como forma de exercício de poder divergente da democracia representativa. Olha aí. No entanto, nem todos os caudilhos são ditadores. Nem todos. Às vezes podem exercer forte liderança autocrática e carismática, mantendo fortemente a norma democrática. Com fortemente força. Lembre-se que tem aí uma... Cadê o restante? Tem uma... Caramba! Um momento aqui.
Nessa é uma entrevista, né, que ele dá, que o Lula dá para, não sei se é uma revista, enfim, é o pessoal lá da China, certo? Que ele fica lá admirando a China, exaltando e dizendo que no Brasil tem que ter um braço forte como o governo chinês. Tá aí, pesquisa aí, procura, dá um Google aí. Origem. O caudilho é um líder de um grupo humano que exerce seu poder de maneira autoritária. E as relações pessoais do líder com seus adeptos é estreita e emocional. A gente tem aí o Nine como um deus aí, né? Muitas pessoas admiram aí o capitão, certo? Mas eu acredito que existe aí uma diferença. A admiração pelo capitão é a defesa por Deus, pátria, família e liberdade. Esse é o pilar, né, do patriotismo hoje, certo? Em geração tem origens entre representantes das elites tradicionais, como fazendeiros e militares. Aí a gente entra aí com MST que fala, né? Pessoal aí que gosta de invadir terras, enfim. É comum entre os caudilhos a tendência a se perpetuar no poder, seja como consecutivas relações ou por mandato vitalício. A gente vê aí, né? O Dragão Vermelho, os amigos aí, nossos vizinhos do petróleo e outras, né? Regimes comunistas que a gente vê aí, né? Perpétuos no poder, só sai quando morre. Vai juntando aí, certo? Então vamos lá. Seu carisma, embora nem sempre transferível em caso de sua morte, pode ser estendido para parentes, como esposa, filhos, tal e etc. O caudilho pode exercer o poder em todo o país ou apenas numa região ou província. Ele quer exercer o poder na América Latina toda, né? Ele quer transformar isso aqui numa frente ampla. Fora de contexto latino-americano, houve também caudilho na África e na Europa e tal. Pessoal, é o seguinte, eu tava lendo aqui no computador, isso aqui no computador, e aqui agora no celular, não sei porque, tá um pouco diferente, tá? Tem que clicar embaixo ali para poder abrir. Eu acredito que aqui tem mais coisas do que da forma que eu vi lá no computador, certo? Então, eu prefiro fazer um resumo aqui, já que o vídeo está grande demais, certo? Que o caudilismo, que as Forças Armadas hoje, lá de 64, né, combateram, que o general falou, o medo é que se restabeleça, certo? Porque é entendido que é uma força, né, que quer se perpetuar, né? É um comunismo, né, que quer se instaurar e é um perigo para a sociedade, certo? A gente vê o que acontece, voltando aí ao que eu falei no começo do vídeo, sobre o autoritarismo que nós ouvimos ontem aí na entrega do Canudo, lá, a fala do Nine e do Cabeça de Uva aí, a cabeça sem cabelo, certo? Foi muito forte. Para um bom entendedor, um pingo é letra. Ele vai atrás, certo? Eu acredito que a ideia é prender o capitão e a sua família, certo? Estreitar cada vez mais a intenção do próprio Nine, que já falou na campanha que vai intervir aí na internet, certo? Nas redes sociais, vai limitar muita coisa, certo? A censura vai ser maior do que já está sendo, tá? E a gente está vendo, está enxergando de forma clara e cristalina que será uma ditadura comunista. O que está para acontecer nesse país aí, certo? Então, diante disso, diante de toda essa situação que está acontecendo, eu acredito que nós temos que ser agora ter muita calma, ser muito sensatos, certo? Não ficar malhando o capitão, tá? Porque é complicado, é muito difícil, certo? Eu li esse pedaço do caudilismo aí, do caudilho, para você entender que a coisa vem de lá de trás, certo? No que eu li anteriormente,
começou no século XIX, certo? Que lá existia América Espanhola, ou Latino-Espanhola. Os caudilhos surgiram lá no começo da década do século XIX e tal, e foram ganhando forças, e enfim, era isso que eu queria mostrar também, certo? E o que a gente vê ganhando força no Brasil. Passaram 2 governos do Nine e 2 governos da, 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 da outra lá, certo? Com o Nine por trás, o dedo do Nine ali. E eu acredito sim que a intenção era se empoderar, se perpetuar no poder, certo? Então o medo é que isso volte a acontecer agora com força, se eles entrarem agora, certo? Com é, os, os poderes, o poder judiciário ao lado, certo? Junto ali como está acontecendo hoje, vai ficar ainda mais complicado. Eu vou querer mostrar aqui só uma imagem, uma imagem aqui para a gente ter uma noção. Bom pessoal, achei aqui. Esse aqui é o então, na foto aqui, governador, se eu não me engano, do Maranhão, que agora foi indicado ministro da Justiça, da Defesa, da Justiça. Ele aqui no Carnaval, reparem, deixa eu tentar abrir essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu clicar em visitar aqui para ver uma coisa. Bom, consegui abrir aqui. Você pode ver o que é que está na mão dele aqui. Uma espécie de foice e um martelo, certo? Olha o chapéu que ele tá e olha a roupa dele. O que é que parece? O que é que eu acabei de mostrar aqui a vocês aqui. Vou dar outro pause aqui e vou ver se eu acho. Bom pessoal, aqui ó. Alguma semelhança, pessoal? Vê se tem alguma semelhança. Olha ele aqui ó. Hugo Chaves. Tem umas fotos interessantes aqui. Vou passar aqui devagarinho. Ó com quem ele tá aqui ó. Ó, do lado direito aqui ó. Embaixo da minha imagem aqui. Vou até tentar reduzir minha imagem aqui um pouquinho. Peraí. Isso. Ó com quem tá aqui. Olha que beleza. Ó. Tem uns traços, não tem, pessoal? Ou não tem? Ou eu tô ficando maluco? Ou isso é coisa da minha cabeça? Olha isso aqui. Olha com quem que ele tá aqui no meio aqui, ó. A imagem do meio. Tem alguma semelhança? Agora eu vou voltar lá. Não, tá aqui. Aí o pessoal diz, mas cara, isso era carnaval e tal, não tem nada a ver. Mas, poxa, é muita coincidência, né? Por que escolher logo isso aí? Por que se assemelhar tanto assim, né? Vamos ver mais algumas fotos aqui. Vamos lá. Aqui, aquela foto aqui do lado de cá. Ó, essa aqui, abraçada aqui com a petista, certo? De novo aqui, enfim. Há uma semelhança, né? Esse cara vai ser o ministro da Defesa. Imagina aí vocês agora. Ministro da Defesa. Ministro da Defesa. Agora eu vou tentar ver outra coisa aqui. Bom, agora a gente vai ver o novo ministro da Fazenda aí, ministro da Economia falando. O expert em economia, vamos lá. Apesar de eu dar uns pitacos em economia de vez em quando, eu estudei 2 meses de economia. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. Bom, pessoal, eu tava procurando aqui, tem um monte de coisa da UOL dizendo que é distorcido isso aí. Parece que é distorcido, pessoal. Você vê até a leitura labial, se a pessoa for meio expert nisso, só vê a forma, a movimentação, certo? Olha isso. Foi para passar no exame da ANPEC. Depois eu não estudei mais. Eu colava um pouco do Alexandre Schwartz, do Laércio Menezes para passar. Eu tenho 2 meses de estudo no meu escritório de advocacia, passei na ANPEC. Bom, se essa daí não for a voz dele, eu não sei não. Deve ser a voz da minha mãe, sei lá, alguma coisa assim, né? Complicado. Aí você vai procurar. Tá aqui, ó.
distorcido e tal. Enfim, é isso aí que a gente acha. Mas é o que a gente é o que tem para hoje, certo? É o que tem para hoje. Tá aí o medo do que pode acontecer. Vou tirar aqui. O medo do que pode vir mais pra frente aí. Tá, pessoal? Deixa eu ver se eu volto aqui na... Caramba. Não vou conseguir. Bom, então é isso. Deixa eu aumentar minha imagem aqui de novo. Deu uma travada aqui. Bom, pessoal, então acabou dando erro aqui no gravador, né? E eu vou finalizar agora, certo? Espero que tenha dado... Foi fácil de entender isso aí, certo? O que a gente está vivendo no Brasil hoje, as mentiras, certo? O certo é o errado e o errado é certo aqui no Brasil, isso é bíblico, está escrito lá. O que está por vir no Brasil, certo? A gente tem que saber também o que a gente está pedindo, o que vai acontecer, tá? Mas o que aconteça que tire, certo? Esse poder maligno que aí está instaurado e que quer tomar conta de tudo, que seja retirado, tá? Vamos torcer. Eu sei que estamos nos últimos dias, nos últimos tempos, certo? Eu sei que o Inico, ele está próximo a aparecer aí, certo? Mas eu acredito que vale a pena a gente lutar pela nossa pátria, entendeu? A gente não pode desistir, certo? A gente não pode fazer, por exemplo, o que o Tite fez com a seleção brasileira lá, quando perdeu. Largou a galera dentro de campo chorando e saiu fora. Enquanto o técnico, se eu não me engano, lá do Japão, quando foi eliminado, chegou diante de sua torcida, aí como é que fica apagando? Chegou diante de sua torcida e se fez lá, cumprimentou, né? A torcida, se meio que agastou. Foi tipo aquele cumprimento lá de... Eu esqueci o nomezinho que se fala, enfim. Ali é um líder, certo? Ele não abandonou, né, a torcida, a sua pátria. Igual o Tite fez com a seleção brasileira. E também com todos os torcedores, né? Todo mundo torceu e tal, enfim. Então é isso. É isso, muito preocupante. Patriota, não desista. Se você for esquerda e tiver nesse vídeo ainda, é porque você sim achou interessante, viu coerência, certo? Nas pautas levantadas aqui, em tudo que foi falado aqui nesse vídeo. Procure ter entendimento e veja o que aconteceu lá atrás, o que está acontecendo hoje. Junte os pontos, junte esse quebra-cabeça, certo? E veja que o perigo é iminente, certo? Que a coisa está se afunilando, certo? E se ninguém der jeito, nós vamos viver numa ditadura da toga e comunista, né? E muito perigosa, certo? Pode vir aí, quem sabe, certo? Vou falar uma coisa aqui que é o seguinte: onde Bolsonaro foi genocida? Cadê o genocídio de Bolsonaro? Cadê a ditadura de Bolsonaro? Quem Bolsonaro perseguiu? Quem foi prejudicado? Aonde que está o fascismo de Bolsonaro? Me responde. Não está em canto nenhum. É tudo coisa inventada. É tudo falácia para enganar, certo? As pessoas, tá? E implantar esse sistema brutal que está sendo implantado aí, certo? Então algo tem que acontecer nesse país. Tem que vir aí alguém que pare isso, porque senão vai ser o fim da verdadeira democracia, o fim da nossa liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento, liberdade religiosa, liberdade de tudo, certo? Vai vir aí queima de Bíblia, né? Queima de drogas, vai ser liberada, que a gente sabe o que eles querem dizer, liberação de aborto. Acho que eu estou falando demais já aqui. E o medo é grande, o medo é grande, tá? Se inscreve no canal, deixa o like, não se esqueça, muito obrigado por acompanhar esse vídeo. Deus, pátria, família, liberdade. Deus acima de todos, de tudo. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo e de todos, certo? Tamo junto aí.
Muito obrigado. Tchau, tchau.